Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos quase no final do livro de Números. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Bom, então nós já vimos que o povo de Deus ganha a guerra contra Seom, ganha a guerra contra Og, e aí o povo todo começa a ficar preocupado. Tão preocupado que muitos dos reis daquela região se juntam para tentar fazer alguma coisa contra o povo de Deus, contra Israel. E como eles não querem fazer uma guerra direta, eles vão atrás de uma pessoa de nome Balaão. Balaão era um vidente bastante famoso, bastante conhecido, que morava na Mesopotâmia. Em verdade, ele morava perto de Carquemes, então Carquemes está aqui, e Petor, que é a sua cidade, às margens do rio Eufrates, está aqui. Mas se esta cidade, ela fica próxima de Padan Aram. Padan Aram, que era a terra dos parentes, dos ancestrais de Abrão. Então, é daquela região ali. A Mesopotâmia está aqui, o rio Tigre está aqui, o rio Eufrates está aqui, Nínive está aqui, né? Ur está um pouquinho mais para baixo, na confluência dos dois rios, e Petor está nesta região aqui, próxima de uma cidade famosa de nome Carquemes. E ele morava ali, ele era um vidente ali. E o rei de Moabe, Balaque, e os reis dos midianitas, principalmente os midianitas, eles então vão até Balaque e prometem muito dinheiro se Balaque fizer uma maldição contra Israel. No primeiro momento, quando ele é convidado a fazer isso, ele diz: não, eu vou falar com Deus. E Deus lhe diz, no primeiro encontro, ele teve 3 encontros com Deus. No primeiro encontro, na primeira vez que eles foram lá conversar com ele, Deus disse: não, você não vai amaldiçoar o povo, porque ele é bendito. Amado, não interessa quem eles queiram comprar para amaldiçoar o povo de Deus. Não interessa se ele é um vidente famoso, um vidente. Não interessa, porque este não pode amaldiçoar o povo, porque o povo de Deus é bendito de Deus. Então não cabe maldição contra as tendas de Israel. Não cabe maldição contra você, meu amado, porque você é bendito de Deus. Isto foi o que Deus falou para Balaão. Balaão recusou, apesar do grande dinheiro que lhe ofereceram. No segundo momento, eles voltam até lá com mais dinheiro, com mais promessas. E eles então fazem a mesma oferta para Balaão, só que agora com mais valor, com mais dinheiro. Balaão diz assim: deixa eu ver o que o Deus vai dizer. Mas ele já sabia a posição de Deus, ele já sabia a resposta de Deus. Mas ele insiste. E ele vai conversar com Deus e Deus, ok, você vai. Pode ir, eu permito que você vá. Mas você vai fazer apenas o que eu te disser. Só o que eu te disser. E ele diz isso: eu vou, mas eu vou fazer o que Deus me mandar fazer. E eles concordam. Então eles concordam e ele vai para aqui, Mesopotâmia, de Petor, que era onde ele morava, para as terras de Moabe, lá embaixo, lá no sul. No caminho, ele tem um terceiro encontro com Deus. Só que o problema é o seguinte: ele não enxerga Deus. Ele não enxerga o anjo do Senhor. Ele não enxerga a circunstância que ele está envolvido. Ele está andando,
a sua mula vê o anjo, ela tem discernimento. Olha, gente, a mula tem discernimento de enxergar o anjo. Ela enxerga o anjo e se desvia. E Balaão fica irritado com a mula e bate nela. De novo e de novo, por 3 vezes, a mula se esquiva da espada do anjo e sofre o açoite de Balaão. Num determinado momento, a mula fala. Deus usa a mula para falar aquilo que Balaão, que era o grande vidente, não estava enxergando. E só então, quando a mula fala, é que ele enxerga o anjo de Deus com a espada desembainhada na mão. E ele viu então que a mula livra a ele e a ela por 3 vezes. A mula aqui está representando o próprio Balaão. Balaão é a mula, cavalgado pelos seus interesses de dinheiro, cavalgado pelos poderosos que o contratam. Só que, num determinado momento, ele vai ser usado também por Deus, como a mula que foi usada por Deus nesse episódio. Então ele chega lá nas colinas, na planície de Moabe. Aqui está o Mar Morto, esse é o Mar Morto. Tá? Aqui são as planícies de Moabe. E aí Balaque leva Balaão num monte chamado Bamote Baal, né? Uma visão de Baal. Baal aqui é o deus Baal deles, próximo de Esbom e Dibon. Esbom é uma cidade que está aqui um pouquinho mais para cima, Dibon fica aqui do ladinho. Então ali ele manda Balaque construir 7 altares. E nestes 7 altares ele oferece 7 novilhos e 7 carneiros, que é para Deus falar com ele. E então ele vai procurar saber o que Deus quer que ele fale. Deus se encontra com Balaão e põe palavras na boca de Balaão. E Balaão diz o seguinte, que Israel é um povo diferente, não é igual aos outros povos. Israel é um povo separado para Deus. Para Deus. É um povo escolhido por Deus para ser o povo de Deus. Isso não agrada nem um pouco Balaque. Mas aqui Deus fala uma coisa por intermédio de Balaão. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoou? Amado, não tem maldição, não tem vidente, não tem poder que vá amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Se aposta disso. Porque isso era para aquele povo, mas é para nós, povo de Deus. Quantas vezes no nosso dia a dia as pessoas tentam nos amaldiçoar, tentam provocar ruína da nossa vida e Deus não permite. Este povo estava lá na colina, nas planícies de Moabe, ele nem estava sabendo o que estava acontecendo. Amado, você não sabe se hoje existe alguém que está te amaldiçoando ou não, que está tentando te amaldiçoar ou não, fazer um despacho, fazer um trabalho contra você. Não interessa. Não interessa. Por quê? Porque ele que estava tentando fazer essa maldição diz: como eu vou amaldiçoar o que Deus não amaldiçoou?
Balaque ficou meio irritado. E Balaque leva então Balaão para um outro lugar. Então ele sai daqui, ó, de Bamote Baal, desse local aqui, ele vai para cá, ó, perto de Pisga, do Monte Pisga. Ele vai num campo de Zofim, no cume do Monte Pisga, próximo do Monte Nebo. Então aqui, o Nebo está aqui, né? Depois a gente vai ver que Moisés vai subir nesse monte depois, tá? Então aqui, ó, no Monte Pisga. 7 altares, sete oferendas, tudo igual como antes no cume do Bamote Baal. E aí Deus põe palavras, de novo palavras, na boca de Balaão. Deus diz para Balaão o que Balaão deverá falar. Ele diz: Deus não pode ser manipulado. Deus não pode ser manipulado, amados. Deus não se deixa manipular por ninguém. Deus é superior a isso tudo, a qualquer poder. Israel não é somente bendito, ele vai além. Ele já disse que Israel é bendito, mas existe uma outra coisa. Além de ele ser bendito, que não pode ser amaldiçoado porque ele é bendito, o próprio Deus anda junto do seu povo. Amado, você não pode ser amaldiçoado porque você é bendito de Deus. Mas tem coisa maior ainda? Tem! Maior do que isso, Deus está no meio de nós. Deus está presente na nossa vida. Então não cabe maldição. E aí, olha o que Balaão fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Balaão diz: recebi ordem de abençoar. Ele abençoou. Eu não posso revogar. Amado, olha o que ele fala. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Não existe. Deus guarda, porque além de abençoar, Ele está conosco. E Ele não vai mudar de ideia. Não desse jeito. Ele não vai mudar de ideia. Balaque ficou muito mais irritado do que ele já estava. Então Balaque leva Balaão a um outro monte. Vamos lá. Ele estava aqui em Bamote Baal, foi para cá, para o Monte Pisga, e daí foi aqui, no Monte Peor, nessa região aqui. Então ele foi daqui para cá, para cá. Mesmos altares, mesmos sacrifícios, só que agora uma coisa diferente. Deus disse: tudo bem, você está insistindo, então vamos fazer uma coisa diferente. Deus não colocou palavras na boca de Balaão. Não. Deus tomou Balaão. Balaão foi tomado pelo Espírito de Deus. E ele falava diretamente aquilo que Deus estava falando. A palavra inclui algumas previsões, algumas profecias para um futuro de Israel em Canaã. Ou seja, Balaão já, pelo poder do Espírito de Deus, Balaão já enxergava o povo de Deus na terra prometida. Ele já estava lá. E tanto estava lá que ele já via a sua prosperidade, já via vitória, já via sucesso. Balaão já estava vendo isso. Balaão já profetizava. E aí Balaão fala: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem.
Ele nos abençoa, Ele está conosco e Ele se vinga. Ele amaldiçoa aqueles que tentam nos ferir. E Ele vai nos levar para uma terra prometida, com vitória, com sucesso e com prosperidade. Balaão, ainda tomado pelo Espírito de Deus, ele mostra não só Israel naquele tempo, mas ele mostra mais para frente. Ele mostra agora, no tempo de Davi, ou no tempo de Jesus, a gente não sabe. A gente não sabe aqui, os comentaristas não conseguem explicar se ele está falando de Davi ou se ele já está falando de Jesus. Porque ele mostra, inclusive, o que vai acontecer com aqueles moabitas, com aqueles edomitas que se negaram a dar passagem, com os amalequitas que viviam atacando, com os quenitas, com todos aqueles povos que estavam querendo ver a destruição do povo de Deus. E ele diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Ou seja, eu estou vendo, mas não é uma profecia agora, é uma profecia mais para frente. Por isso que eles não sabem se é Davi ou se é Jesus. Ele diz: uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro que quebrará as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Quem são os filhos de Sete? Sete são todos os filhos do mundo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Pode ser Davi, porque Davi conquistou todos esses povos. Mas pode ser Jesus. Porque este é o cetro que estava com Davi e que foi para Jesus, porque ele é descendente de Davi. Então, alguns dizem: não, é Davi. Outros dizem: não, ele está enxergando Jesus. Nós não temos certeza, mas nós sabemos, sendo Davi ou sendo Jesus, isso aconteceu. Ou seja com Davi, ou seja com Jesus. Isto aconteceu porque foi dado pelo Espírito de Deus que tomou Balaão. Bom, é óbvio que não deu para amaldiçoar. E o povo, então, ok, deixou como estava. O povo estava acampado em toda essa região aqui, de frente para Jericó. Ele vai atravessar aqui, ó. Então o povo estava acampado tudo aqui. E por aqui ele enxergava todo mundo, né? Ó, Bamote Baal, Pisga, né? E o Monte Peor, aqui. Acontece que, como eles estavam acampados em Sitim, ou Abel Sitim, tá? Eles estavam acampados aqui, antes de atravessar o Jordão, eles caíram numa armadilha. Bom, eu não posso amaldiçoar, eu vou armar uma armadilha. Como? Qual armadilha? Eu vou provocar prostituição. Prostituição física e prostituição espiritual. Então, os israelitas, povo de Deus, começou a ir e adorar nos lugares altos de adoração, onde existia prostituição física e espiritual, com as filhas dos moabitas e com as filhas dos midianitas. Balaão, para receber o seu dinheiro, já que ele não tinha conseguido amaldiçoar, ele arquitetou esta estratégia, esta armadilha, que funcionou, porque eles começaram a prostituir com a idolatria, com os ídolos e com as mulheres moabitas e midianitas. Bom, quando aconteceu isso, espiritualmente, o que estava acontecendo? Espiritualmente, eles repudiavam o pacto. Amarás o Senhor teu Deus. O teu Deus é o único Deus.
Então, o que estava acontecendo era uma idolatria, que era igual ao pecado do adultério, cuja pena nós vimos num vídeo anterior, cuja pena era a morte. Então, o idólatra, o adúltero, tinha que ser morto para tirar esse pecado de dentro da comunidade. Então, eles estavam repudiando Deus. Eles não estavam sendo leais ao pacto. Eles não estavam sendo leais ao acordo que eles fizeram. Eu vou ser leal, eu vou ganhar a terra, eu vou ser o povo de Deus e Deus vai ser o meu único Deus. Deus então manda que todos os idólatras sejam mortos. Ele fala para Moisés, reúne todos os chefes das tribos e cada um mata aquele que é idólatra da sua própria tribo. Isso meio que demorou para acontecer, e então Deus mandou uma praga que começa a matar as pessoas. 24.000 pessoas são mortas nesta praga. E numa situação de afronta absurda, um homem de nome Zimri leva uma midianita de nome Cosbi. Cosbi era filha de Zur, um dos reis, um dos poderosos, né, midianita, leva ela para dentro do acampamento, porque isso, a idolatria eles faziam fora. Mas esse Zimri trouxe esta mulher para dentro do acampamento, para dentro da sua tenda, e entra com ela na sua tenda. Quando Finéias, o outro filho de Arão, vê isso, ele pega uma lança, ele vai até a tenda, e quando vê os dois adulterando, idolatrando, fazendo conjunção carnal, ele mata os dois. Ele atravessa os dois juntos no ato. Quando ele faz isso, a praga cessa. Porque ele reagiu àquela santidade que o acampamento tinha que ter. E que ninguém estava fazendo nada. Em retribuição a este ato de lealdade, de cuidado, de zelo para com Deus, Finéias recebe a promessa do sacerdócio perpétuo, ou seja, que o sacerdócio não iria sair da família de Finéias. E aí, Deus chama Moisés e diz, muito bem, chegou a hora de fazermos guerra. E o primeiro povo que nós vamos atacar para pagar por isso tudo serão os midianitas. Deus manda então Moisés fazer guerra e destruir os midianitas. Amém, amados. Bons estudos.